perdoe. Mas foi muito bom. Naquela época ele estudava já russo, ele já sabendo que a vida dele seria curta, mas ele ainda queria morrer aprendendo. Foi aprender russo. Aprender russo, exatamente. Professora Leda, a senhora fez filosofia e teve um segundo curso, que foi serviço social. Ah, sim, chegou lá. Nós gostaríamos de saber qual foi essa sensação, primeiro, de adentrar em um segundo curso, porque é uma outra maturidade e uma outra época também, apesar de que a senhora ainda era muito nova. E todos esses dois cursos foram feitos na UFBA. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o curso de serviço social, sua experiência. Certo, querida. Já é um curso mais feminino, né? Não é, a senhora não foi a primeira de filosofia. É diferente de estar em serviço social, mas a gente gostaria de saber, do seu ponto de vista naquela época e hoje, em que a filosofia contribuiu para o serviço social, se não contribuiu, como era a UFBA em si naquela época também, sobre todos os aspectos políticos, infraestrutura, um pouquinho. Tem várias perguntas incrustadas na sua, né? Várias. Eu vou responder aos pouquinhos, tá bom? Olha, a UFBA naquela época não existia. Era um complexo de unidades de ensino superior. Isso é uma pergunta. Nesse complexo, qual era o clima filosófico que predominava? Bom, predominava o que sempre predominou, o direito e a esquerda, predominava. E predominava a vontade férrea do grande Edgar Santos. Isso era que predominava. Isso era que a gente sentia. Era o clima de um homem liderando uma orquestra com força, com justiças e com injustiças, com força, com muita força. Um homem que sabia exatamente o que ele desejava que a futura universidade fosse. Esse clima sentia na UFBA. Agora, pouquíssimas mulheres, se isso lhe interessa também, acho que interessa, pouquíssimas mulheres. Eu fui aluna com muita honra de um grande professor, Nelson Sampaio. Eu devo a Nelson Sampaio muito do que sei em ciências sociais, sei pouco. Não é muito minha área, mas realmente aprendi muito. E Nelson Sampaio achou que a minha pesquisa, porque naquela época os estudantes também pesquisavam, não tinha internet, né? A pesquisa de campo era formulação de um questionário e entregar às mulheres da universidade. Eu queria saber qual era o contingente feminino da UFBA. Da UFBA não, que não tinha UFBA, não tinha UFBA. Então, acreditem, de engenharia só havia duas mulheres. De direito, era Margarida Sinaí Neves, Bernadette Sinaí Neves, era Sinaí Neves, de engenharia. Em direito, havia duas. Medicina, duas também. Entendeu? Era assim, as mulheres não estavam ainda conscientes de que precisavam fazer uma formação acadêmica, uma profissão, né? Ainda pensavam muito em casar, né? Tanto que as pessoas que criticavam o doutor Isaías faziam uma crítica muito mortais, que ele estava preparando as meninas para se casar somente. Não foi a resposta que ele deu. Ele deu outra resposta. Ele deu uma resposta magnífica, porque quase todos nós da primeira turma nos tornamos bons professores, com raras exceções. E eu me considero que fui uma boa professora, porque tive a coragem de enfrentar, por exemplo, uma turma de um colégio particular, de um colégio particular como Sofia Costa Pinto, como Ipiranga, substituindo pessoas muito importantes. Os professores eram pessoas que tinham uma formação cultural muito boa. Substituí Gina Manhavita, substituí no Ipiranga, não me lembro quem eu substituí agora, mas substituí um grande professor lá. E a resposta dada
como eu estava dizendo, de doutor Isaías, a comunidade acadêmica foi positiva pela essa primeira turma. E é evidente que ele se entusiasmou. E aconteceu um fato histórico. Para que a universidade se constituísse universidade, o senhor Nelson sabe disso, era necessário que fosse incluída dentro do composto uma faculdade de filosofia. E o doutor Isaías estava, naquele momento, com o prato pronto, digamos assim. Né? Então, o doutor Edgar, né, aceitou, claro, não podia deixar de ser, era uma imposição legal. Então, a faculdade de filosofia, claro, compôs as unidades para se formar uma universidade. Uma universidade. Então, quando a primeira turma já terminou, já se formou, já era UFBA, já era universidade. Né? Bem, então, o que aconteceu? Sim, é preciso dizer, estou respondendo um pouquinho, porque é muita coisa, me perdoem se eu não estou sendo muito didática, me perdoem, mas, como o professor Nelson disse, é muito informal, então está saindo de dentro do coração, dentro da minha mente, aquelas... Então, ele respondendo, a parte afetiva, o afetivo, dizia meu grande professor João Mendonça, que era um psicólogo, era um psiquiatra, não havia psicólogo, outra coisa. Quando eu digo a meus filhos, minha mãe não sei quem é psicólogo, você não mandou alguém para psicólogo? Que psicólogo, minha querida? Minha filha, não havia psicólogo nessa década. Muitos anos depois, quem deu parecer no Conselho Universitário da fundação do curso de psicologia fui eu, muitos anos depois. Não havia psicólogo de jeito nenhum, não. E, sim, então... Ele dizia, o afetivo é o efetivo da vida, mostrando toda aquela, você que é filósofo, a tendência de Pascal, né? Le raison, a de raison, né? Não, le cœur a de raison, que le raison ne connaît pas, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. E eu fui por um imperativo afetivo.